Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento abençoado que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês. Que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro e abençoando os nossos corações para receber os aprendizados de hoje. E o tema do capítulo 42 se chama Glória ao Bem. André, qual versículo Emmanuel escolhe para embasar essa reflexão de hoje? Emmanuel separa um versículo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. E nesta carta, Paulo coloca assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Aqui Paulo está querendo dizer que tem algumas situações que a gente julga outra pessoa, mas às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo e a gente não se julga. Mas como é o outro que está fazendo, a gente julga. Então a gente tem que prestar muita atenção nesse julgamento que a gente faz. E Paulo coloca aqui também: é, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então, assim, glória e paz a qualquer pessoa. Primeiro ao judeu, também ao grego, a qualquer pessoa, né? E assim como ele diz aqui antes, que se for para julgar, é preferível você não julgar ninguém, que aí você acaba não se condenando, porque às vezes você faz a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo. Duda, qual que é a reflexão que Emmanuel traz para nós sobre esse tema de hoje? Bom, André, é igual você acabou de falar, né? Emmanuel fala exatamente isso, né? O bem está disponível para todos, né? Todos merecemos, né, essa misericórdia de Deus. Então aí Paulo até fala, né, está disponível dos judeus até os gregos, né? Todos eles merecem. Mas não só do bem, Emmanuel hoje traz também sobre a questão do egoísmo. Paulo fala, né, quando a gente está julgando o outro, a gente pode entender que isso também é uma forma egoísta de olhar para o nosso irmão, porque desta forma estamos entendendo que somos melhores, que somos capazes de praticar o bem. E muitas vezes o Emmanuel fala aqui que alguns irmãos se acham únicos e capazes de praticarem o bem. É uma ingenuidade, não é mesmo? Mas assim, acho que eles são e fazem parte apenas de um grupo que é capaz. Às vezes acredita que só aquele grupo da qual faz parte é capaz de fazer o bem, porque só este grupo faz o bem de uma forma significativa. E além disso ser egoísta, né, Emmanuel fala que isso não é uma verdade. Porque o bem, ele não vai partir do ser humano, ele não vai partir do grupo que fazemos parte, né? Isso é importante, mas ele não vem de nós, não está dentro do nosso coração. Porque o bem, ele não provém dos homens, ele só provém de Deus. Porque, na verdade, nós somos apenas praticantes, nós somos ferramentas. A partir do momento que nós nos abrimos a praticar o bem, somos ferramentas de trabalho ali na mão de Deus. Então, aonde Deus enxerga a possibilidade, né, a abertura para se praticar o bem, usa de cada um de nós que estamos disponíveis a ser essa ferramenta no bem. E então, o Pai consagrará qualquer um, aonde quer que ele esteja e o que quer que ele faça. Mas basta essa, vamos dizer assim, esse espírito dessa boa vontade estar disposto, porque nós vamos apenas praticar o bem, mas o bem que não está em nós mesmos. Então, qualquer um é capaz de praticar o bem. André, você tem uma historinha que possa exemplificar ainda mais essa reflexão de hoje para nós? Hoje eu separei uma história que ela é muito interessante porque ela nos coloca
É exatamente isso que você acabou de dizer. A história é o seguinte: tinha um presidente de um centro espírita que ele queria pintar a parede do salão. E aí, ele apareceu um pintor, que ele ficou sabendo, o pintor foi lá para poder ver o serviço. E aí ele conversando com o pintor, ele falou: "Olha, a parede é essa aqui que você tem que pintar. Você é responsável?" E o pintor virou para ele e falou assim: "Eu sou espírita." O presidente falou assim: "Eu estou perguntando se você é responsável. Você está vendo essa parede aqui mal pintada? Todos os 2 pintores que pintaram aqui antes eram espíritas. Então o que que essa história está querendo nos dizer? Não importa se você é espírita, se você é católico, se você é budista, enfim, não importa a religião que você está. A responsabilidade, fazer o bem, fazer bem feito, ter boa vontade, independe de religião. Então, esse exemplo dessa história é exatamente isso. Não quer dizer que ele, não, ele é espírita, então ele é perfeito, então ele faz tudo bem feito. Não, não é assim. Existem pessoas de diversas personalidades e morais em todos os contextos religiosos. Então, a pessoa carregar uma bandeira de uma religião não isenta ela de certas coisas. Apenas, digamos assim, a cobrança é ainda maior. Se você quer esconder atrás de uma religião para você se dizer que é bom em certa coisa, a cobrança em cima de você é ainda maior, porque aí você tem um conhecimento daquilo, né? E Jesus já nos disse, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais informação tivermos a respeito da religião de determinado assunto, maior a nossa responsabilidade. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, dentro desse contexto ainda que você fala, né, sobre o bem não ser exclusivo de alguma entidade religiosa que a gente segue, Emmanuel ainda segue dizendo assim que a gente também não deve escolher para quem fazer o bem. Então não importa o aspecto, e aí ele fala assim, não importa o aspecto interior desse ou daquele homem, que interessam a sua nacionalidade, o seu nome ou a sua cor, anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possam fazer, mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Né? Desta forma aqui, Emmanuel está dizendo que realmente não importa quem seja, se fizer o bem, serão bons, serão sinceros, mesmo que ainda permaneçam no mal. Mas aqueles, né, que se dedicarem a um serviço bom e sincero, terão, vamos dizer assim, um plus, né, que vão merecer essa paz, essa honra de Deus, que essa vai vir só para aqueles que fizerem, né, que tiverem muita sinceridade no seu trabalho. Então, Emmanuel está reforçando para nós, né, para focarmos não no indivíduo, mas focarmos naquilo que vem de Deus, que é o bem. Então, todos nós somos dignos, né, dessa misericórdia divina, né, se estamos dispostos a fazer o bem. Mas aqueles que são bons, bons mesmo, de coração, que vão fazer o bem, né, sem esperar nada em troca, sem olhar a quem, vão merecer essa paz, né, que é ter uma vida dedicada em Jesus. Então, que nós possamos ser instrumentos do bem. Vamos pedir ao Senhor que a gente possa, então, ser instrumentos e ferramentas no serviço do bem, que Ele tem aqui disponível para cada um de nós. Então, eu espero vocês na semana que vem, para a gente juntos continuarmos nessa corrente de aprendizado, de evolução espiritual que nós temos construído aqui todos os sábados. Então, na semana que vem, Emmanuel separa o tema do capítulo 43, se chama Consultas. É do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, eu espero vocês para a gente juntos descobrir o que Emmanuel vai refletir
sobre essa passagem tão emblemática que nós temos no Evangelho, né? Então, que a semana de vocês seja muito abençoada, que cada um de vocês sejam grandes ferramentas no serviço do bem. Até sábado que vem. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.